Na oração coleta da Santa Missa de hoje, nós rezávamos assim: nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Deus sempre nos acompanha, Deus sempre nos ampara, a sua providência nunca falha, porque Ele assim prometeu e há de cumprir até a sua segunda vinda. Deus jamais volta atrás no que diz, porque Deus é fiel a nós, apesar das nossas infidelidades, apesar do nosso pecado. Apesar de tudo isso, Ele continua a derramar sobre o seu povo, por meio da igreja, a sua graça. Eis que estarei convosco até o fim dos dias. E esta promessa de um Deus fiel é uma promessa que deve alcançar também o nosso coração, e a partir daí deve orientar todas as nossas ações. Nós ouvimos na primeira leitura extraída do livro de Jó como Deus dá uma resposta àquelas perguntas angustiosas de Jó, ensinando a superar a tentação e o desânimo, esperando que ele supere o desespero, para que ele possa descobrir na própria solidão e fraqueza aquela presença reconfortante de Deus. Isto é também o que Deus espera de nós, que nós saibamos ver, entender na nossa vida e na nossa história o leve toque de Deus, a sua presença que não decepciona, a sua presença que é real e que acompanha na nossa trajetória. Deus é um Deus leve, é um Deus que não nos trata como a boiada, mas trata a cada um de modo singular. Deus toca a cada alma de um modo diferente. Deus participa da nossa história, aliás, é a nossa história uma morada do mistério, onde o próprio Deus vai pouco a pouco se revelando a cada um no seu modo, mas que se apresenta sempre como um Deus que perdoa e salva, um Deus que cura e liberta, um Deus que chama e ao mesmo tempo corrige, um Deus que nos ama acima de tudo, porque quem ama quer sempre o melhor de nós. Quem ama nos faz superarmos os nossos defeitos. Quem ama não nos deixa na mesmice, mas nos levanta, nos ergue, nem que seja pauladas. É preciso muitas vezes entender que é Deus aquele que deve orientar a nossa vida e não o nosso interesse, a nossa vontade, os nossos gostos. É preciso compreender que o Deus que não nos abandona continua sempre conosco, mesmo quando pareça que tudo está distante de Deus, mesmo quando pareça que nada mais faz sentido. E quando nós sabemos e compreendemos que a razão de nossa vida e nossa existência está no nosso Criador, nós podemos cantar quanto tão belamente cantávamos o salmo da missa de hoje, como um hino de louvor à bondade de Deus, que na sua providência nos acompanha em todas as nossas dificuldades. Deus sempre nos acompanha. É por isso que o apóstolo vai dizer na segunda leitura da missa de hoje: ó vós que recebestes esta marca, esta inserção no mistério de Cristo, ó vós, as coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Também devemos ser agora nós, pessoas novas,
nós somos restaurados no sangue do Cordeiro Pascal, que nos elevou a uma condição maior que a de criatura. Nós recebemos a dignidade de filhos de Deus. Nós fazemos parte da igreja. E falando de igreja, o evangelho de hoje traz uma bela imagem da igreja. A igreja é a barca que salva os homens do mar da morte. Reparem, naquele dia, ao cair da tarde, já era noite. É a noite do desespero, é a noite da solidão, é a noite do abandono do pecado, é a noite das trevas. E os discípulos estão no mar, com o Senhor na barca. Esta barca, meus irmãos, é a igreja, e o mar é a morte. Aliás, mar em grego é thalassa, que significa morte. Então, os discípulos não percebem que mesmo eles estando à frente do barco, porque o Senhor está lá nos fundos, mesmo eles estando com o timão na mão, é o Senhor que sustenta aquela embarcação. E eles têm medo, eles se desesperam, mas eles clamam pelo Senhor. Este clamar, este grito dos discípulos que estão atordoados, é a oração da igreja que clama ao seu Senhor: vem ao nosso encontro. A barca está agitada pela fúria das ondas, que está avançando em meio aos perigos. Estes perigos que ameaçam afogar a barca da igreja são as perseguições, são as heresias e são os escândalos dos seus filhos. Às vezes parece que Jesus, mesmo estando na barca, está adormecido. Parece um silêncio de Deus, que não presta atenção nos seus filhos em perigos. E assim o fazemos, e assim gritamos tantas vezes nós no nosso coração: onde está Deus? Onde está Deus diante do sofrimento dos homens? E aqui eu vos respondo com a palavra da igreja: Deus está na dor dos seus filhos. Deus o acompanha na solidão. Deus não te desampara, mas caminha sempre conosco. E diante disso tudo, o Senhor se levanta, acalma a tempestade, assim como tantas vezes acalma a tempestade da nossa vida, dos nossos problemas, das coisas que parecem que não têm solução, e diz: cala-te, para tantas vozes que se levantam contra Ele e contra a sua igreja. Estas vozes estão lá fora, mas podem estar também aqui dentro. O Senhor diz: cala-te, não te levantas contra a igreja, que é toda santa, apesar dos pecados e infidelidades dos seus filhos, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E mesmo dormindo, o que importa é que o Senhor está presente na barca, e esta presença de Cristo é o que faz com que a barca se sustente no meio da tempestade. No final do evangelho, os discípulos, ainda atordoados, se perguntam: quem é este homem? Quem é este homem que faz a tempestade se acalmar e o mar ficar manso? Quem é este homem? Esta pergunta deve ser uma pergunta que todos nós devemos nos fazer todos os dias, porque toda noite nós devemos estar preparados para o encontro do Senhor, porque todas as vezes que nós vamos dormir, nós fazemos um ensaio para a nossa morte. É preciso estar atentos, estar sempre preparados para este encontro com Jesus. O encontro com Jesus, e neste encontro Ele nos perguntará se o fizemos amado e o amamos.
Se nós fizemos, enquanto batizados, a sua presença real no mundo que tanto precisa nele, se nós somos de fato seguidores e verdadeiras testemunhas do ressuscitado. A pergunta dos discípulos é uma interrogação para os homens de todos os tempos. Quem é este homem que me chama até aqui? Este homem que me consola, este homem que me alimenta, que me perdoa, que me dá forças, este homem que atrai multidões até Ele, este homem que me convida a segui-lo, este homem que me amou acima de sua própria vida. Quem é este homem? Na nossa oração, peçamos ao Senhor a graça de um coração cada vez mais contrito, para que nós reconheçamos os nossos pecados e ao mesmo instante a fortaleza para seguirmos Jesus mesmo diante das intempéries do mundo. Que a Virgem Santíssima, aquela Virgem que está acima das nuvens e que tem abaixo dos pés a lua. A Virgem tem a lua debaixo dos pés, porque os pés, a lua, ela é responsável pelo ordenamento das marés. Isso significa que ela está acima de tudo. Pode tudo estar mudando, mas a Virgem está acima de todas as coisas. Então, neste 12º domingo do tempo comum, coloquemos no seu coração, em suas mãos, as nossas preces, para que possamos cada vez mais ser seguidores do seu Filho Jesus. Assim seja. Amém.